Esse país foi criado errado, né? Ele nasceu de cima para baixo, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que é, né, a grande democracia do mundo, né? Os Estados Unidos veio de baixo para cima. Primeiro tu constituiu o sentimento de povo, primeiro tu constituiu o sentimento de nação, e aí tu formou um governo, né? Aqui não, aqui veio o governo do outro lado do Atlântico, meio aqui, vamos dividir as capitanias hereditárias, tu cuida dessa, tu cuida dessa, tu cuida dessa. Primeiro tu formou o Estado brasileiro para depois formar o povo, depois o povo começou a vir para cá. Né? E aí os amigos do rei já... Então a gente foi criado a gente começou a nossa obra pelo telhado, né? E aí, quando tu constrói o telhado primeiro para depois construir as paredes, é difícil. E aí, talvez tu nunca consiga fazer a parede do jeito que tu quer. Estamos gravando. Estamos gravando. Vereador. Fez um pouquinho de voto, né? Uma meia dúzia de voto, né? Foi bom. Foi bom. Ramiro Rosário, cara... Muito obrigado. Sexta-feira, 12:06. Eu sempre, eu gravo meio-dia porque o encontro de agendas, ele é maravilhoso. E eu descobri que assim, cara, vou pegar o meio-dia. Que as pessoas que eu vou falar, normalmente já estão acostumadas a perder o almoço. Cara, é o melhor horário pra mim sempre. Sabe que já há muitos anos eu não almoço, velho. Eu acabei adotando como... rotina mesmo, né? E aí, por que eu não comecei a não almoçar? Eu era subprefeito da região de Baltazar, lá no Rubem Berta, Passo das Pedras. E aí era o melhor horário porque o telefone não tocava, não tinha gente entrando e saindo, as lideranças lá da região, a gente lidava com orçamento participativo e tal também, e era o melhor horário. E, cara, criou um hábito. Aí depois de um tempo veio aquela história do jejum intermitente, mas isso aí eu já faço. Isso aí eu poderia estar ensinando. Isso aí eu já faço, não é moda agora, né? E é o melhor horário mesmo, cara. Então hoje só almoço mesmo, final de semana com a família. E durante semanas tem alguma reunião almoço, alguma reunião palestra, aquelas coisas. E aí, cara, e é batata. Daí eu passo a tarde inteira quase dormindo, assim, porque o corpo desacostumou mesmo. Com certeza, com certeza. É bom estar o meio-dia aqui, ainda bem que tu não botou um bife aqui. Não. Olha, tem Red Bull e café. Não, isso aqui, cara, o pessoal diz assim, Ramiro, tu toma muito Red Bull? Claro que eu tomo muito Red Bull. É bom, é rápido, tem cafeína e ajuda. E acelera. Aliás, temos um grande evento da Red Bull, havia a Gaúcha, a GZH, anunciando... Cara, que legal, velho. O skatista vai descer... Vai descer a mega rampa. A mega rampa de skate, que já virou sonho de consumo de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo já se imaginou passando pelo centro administrativo do estado ali, se imaginou descendo aquela rampa, né? Com certeza. Uma vez até fizeram um meme... Uns anos atrás, deve lembrar isso, fizeram um meme e tal, e aí o pessoal começou a se perguntar se era verdade mesmo, né? E começaram a compartilhar que o cara tinha descido, não, obviamente que não tinha descido, e que é uma baita ação da Red Bull essa, tia, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Só não sei como é que eles vão fazer, se vão botar com helicóptero, se o cara vai ficar preso lá em cima, se o cara vai descer. Eu também não sei. Livre ele não vai descer, né? Não, acho que vamos botar uma estrutura que dê algum ângulo pra ele não chegar, acho que ele não chega no final, acho que vamos botar, ou ele vai começar do meio, ou de cima vai ter, no meio aí vai ter uma rampa, sei lá também. Vamos botar uma estrutura, tu acha ali? Com certeza. Não, com certeza. Pelo menos uma lona grande. Eu acho, assim, pouquíssimo que eu conheço, né? Eu acho que vai ter uma estrutura que ele vai descer, e não sei se desce da metade e faz, ou se desce lá de cima. E se no meio daí não vai ter uma estrutura que ele vai parar, né? Porque corpo, só se vai de paraquedas. Sim, eles querem um skatista, não querem um suicida, né? Exatamente. No máximo um skatista paraquedista, eu acho, né? O cara... Pode ser também. Ô, Ramiro, tu falou já... primeiro de tudo, de agradecer o tempo, então eu comecei a falar do meio-dia ali, né? Eu fiz um breve resumo do podcast, estamos chegando nas 200 conversas aqui já, e começou com o meu intuito eu tava parado por causa da pandemia, né? Todos os meus negócios fechados. E eu comecei a descobrir o mundo digital. Eu não via esses caras, Pablo Marçal, Thiago Nigro, Joel J, esses caras Ícaro de Carvalho, não conhecia esses caras. E parado em casa, o cara já inquieto, né? Comecei a ver, e aí comecei a ir atrás do setor de eventos. E aí eu fui descobrir que tinha muito palestrante, muita gente que não fazia aniversário de 50 pessoas e deitando cátedras sobre como produzir um evento. E aí eu disse, cara, se é pra falar, eu vou falar. E aí comecei, pegava o celular... Se pegar no meu YouTube até hoje, no Vinhascast, lá os primeiros, é eu, cabelo rapado, que eu rapava em casa, né, por causa do Covid.
falando algum assunto. E aí comecei a conversar com alguém e aí chegamos aqui. E o intuito sempre foi conteúdo, né? Passar algum tipo de conhecimento. E depois de gravar sozinho, eu disse, cara, muito mais legal eu ouvir a história de alguém pra que aquela galera ali que viu o podcast 1 hora, que leu seu livro, vai ficar um parágrafo, vai ficar uma fala, vai ficar um corte, vai ficar alguma coisa, mas que ele tava precisando ouvir. E esse foi sempre o meu intuito de estar aqui, né? Aumentar, depois eu acabei te falando, né? Acabou naturalmente aumentando o meu networking, acabou evoluindo as coisas, aí esse ano comecei a fazer uns eventos lá em casa, que tu participou, né? Que é o DV Hub, e as coisas foram acontecendo. Então, cara, obrigado por vir aqui e compartilhar a tua história com a gente. Cara, eu fico muito feliz e já te falei isso, falo de novo aqui, eu tenho muita admiração por ti, pelo trabalho que tu sempre fez, né, nos eventos, na noite. Sim, sim. E, cara, a gente sabe o quão difícil isso é e a cidade precisa muito de empresários, empreendedores com teu perfil, porque, cara, é muito difícil empreender no Brasil. São heróis, realmente, porque enfrentam todas as adversidades aí da máquina pública, até mesmo do próprio setor econômico. A gente sabe que nem todo mundo joga limpo, tem muita concorrência desleal, tem muita patifaria também que é feito. Então, cara, a cidade precisa muito, muito de ti, de outros vinhas aí também que botem o seu dom a serviço não apenas de botar o pão na mesa da própria família, mas gerar oportunidade, renda, emprego para outras pessoas também. Com certeza. Obrigado. E assim, e te devolvo tudo isso também, né? Porque a parte política, ela não é fácil. Não é. Ainda mais num partido como o Novo, né? Conta um pouquinho da história, assim, cara, assim, fala um pouco do Novo, um pouco de ti, e por que vocês acabaram se encontrando, né? E por que estar no Novo. Cara, o Novo é um partido... Eu tava em outro partido antes, que eu entrei nessa loucura da vida política antes do Novo existir, né? Então, tinha naquela oportunidade, era o PSDB que era quem rivalizava nacionalmente com o PT, pelo menos, que mostrava um outro caminho de país que não era o petismo, né? Claro que depois a gente identificou que o PSDB era mais do mesmo e estava dentro, né, de todo o sistema mesmo político tradicional e corrupto que existe e impera no país. E quando o Novo surgiu, desde o início eu disse, cara, esse partido ele está conseguindo fazer uma coisa interessante, que ele está elevando o nível da régua do debate político. Porque os outros políticos, os outros agentes públicos começaram a se pautar pelo que os mandatários do Novo faziam, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, Camoza, meu irmão, meu amigo, teu amigo também. Claro, já teve aqui. O Camoza, cara, espetacular, né? Dentro e fora da política, somos muito parceiros, muito amigos. E o Camoza, cara, quando ele é eleito vereador, eu também, Ricardo Gomes e uma outra leva ali de jovens políticos ou de políticos liberais que vieram das manifestações de rua, do Fora Dilma. O Camoza entra na Câmara de Vereadores, eu fui para a secretaria, o Ricardo Gomes foi para uma secretaria também. E o Camoza começa a implementar ali coisas muito simbólicas, como, por exemplo, gastar pouco, né, de verba parlamentar, né? Cada vereador em Porto Alegre, na época, tinha mais de 17 mil reais para gastar por mês, além do seu salário, com gasolina, diária, passagem, celular, material de expediente e tal. E ele reduziu isso quase a zero. E aí os outros começaram a passar vergonha e disseram, cara, eu não vou ficar aqui aparecendo na Zero Hora, na imprensa, no Vias, aqui eu vou começar a aparecer como gastador porque tem alguém dando exemplo, né? E o Camoza conseguiu com isso aqui no nosso microcosmos de Porto Alegre, através do exemplo da prática dele, fazer com que os outros se moldassem. E o Novo nacionalmente fez isso também, porque começou o partido a mostrar que era possível fazer política de um jeito diferente, de um jeito mais austero, mais transparente. E isso fez com que os partidos começassem a se mobilizar internamente também para dar uma resposta para o Novo, para dar uma resposta para o eleitorado de que o Novo não era... Também somos legais. Não era a última bolachinha do pacote, né? Então eu digo que o Novo, a entrada do Novo no sistema político foi muito importante, porque ele elevou o nível da régua mesmo. Os outros partidos começaram a se moldar, a fazer novas práticas internas para poder responder à presença do Novo. E isso tem se mostrado ao longo do tempo. E eu mesmo, estando em outro partido, já gostava do Novo, me aproximava, tive alguns arranca-rabos, inclusive, com o Novo na época, e era muito mais, Vinhas, por questão mesmo de dor de cotovelo, tá? Porque, cara, a gente dizia assim, porra, né, tá todo mundo
pelo menos boa parte dos agentes políticos querem fazer alguma coisa de bom, querem fazer. E tu vê os caras do Novo fazendo e tendo respaldo e as pessoas reconhecendo, né? A turma que estava em outros partidos ficava com dor de cotovelo, né? Eu dizia, pô, eu quero fazer parte desse negócio, né? Tanto é que na minha volta para a Câmara de Vereadores, votei praticamente 100% com o Novo sempre, não com o meu partido. E então o convite veio para que eu pudesse fazer a migração e foi a melhor coisa que eu já fiz. É muito bom, é muito diferente, porque além da conduta que o partido tem, né, muito clara, sabe o que se pensa, sabe o que faz, sabe o que fala, e mantém uma coerência com as votações e com a prática política, o Novo funciona muito como um time, como equipe. Né? E isso eu vivenciei na minha primeira campanha já pelo Novo, que foi em 2024, no ano passado. Cara, é muito legal de tu ver os pretensos adversários, né, pessoas que estão concorrendo ao mesmo cargo, candidatos a vereador, por exemplo, indo nos eventos de campanha dos outros, dos parceiros, não dos adversários, né? Então, era uma família mesmo, né? Funciona como um time, como uma equipe, e isso é muito legal. Até agora eu não vi aquela coisa de, um puxar o tapete do outro, do cara ficar falando mal do outro atrás, tal, vamos ralar com aquele ali, vamos tomar conta do partido, tomar conta do diretório, até mesmo porque o Novo não permite que mandatários, que políticos eleitos sejam, por exemplo, presidente do partido, seja do núcleo municipal, estadual ou federal. Isso faz com que a gente consiga ter uma diferença, né, do trabalho do mandatário, do trabalho do vereador, do deputado, enfim, para o trabalho do partido, né? Consegue ter uma diferença ali e o partido trabalha realmente para manter esses mandatários, manter esses parlamentares, esses agentes políticos dentro da linha daquilo que o partido prevê. É muito legal. Dá uma explicada para quem, assim, infelizmente no Brasil, e digo até por mim, tá? Eu me politizei muito tarde. Eu tô com 43, deve ter sido aos 30, tá? E é assustador depois que tu... Tem vezes que eu queria desligar, que eu queria ter só apertado o botão, não queria ter aprendido sobre isso. Mas, depois de aprendido, tu vê que a galera não sabe o que é o vereador, não sabe o que é o deputado estadual, não sabe o que é o deputado federal, e senador, então esquece, senador... não sabe. Qual que é a importância... E não adianta a gente querer ensinar, tá? Porque eu acho que dificilmente o cidadão médio vai saber, vai entender esse negócio. Como é que é essa função de ter o partido trabalhando em prol de quem, por trabalho, tem que cuidar da cidade, dos estados e dos governos, né? Kiko, qual é a importância disso que tu acabou de falar? Porque eu acho que a gente nunca falou sobre isso aqui, né? Tem que ter respaldo, não adianta. Porque depois tem uma outra parte também, né? Porque nem a Júlia fez quase 5 mil votos, assim, e não entrou, e as pessoas não entendem isso. Então, sabe assim, como é que esse arranjo tem que ser feito? Porque a política ela é complexa por si só. Como é que tu traduziria isso? A importância de ter o partido pulsante, forte, trabalhando, a empresa partido, sim, né? Sim, vamos lá. As grandes democracias do mundo têm partidos mais fortes e pessoas mais fracas, né? O que significa isso, né? Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, o partido vem primeiro, depois vem o agente político, né? Aqui na América Latina, especialmente, a gente tem pessoas mais fortes do que partidos, né? Então, a gente vota no fulano, no ciclano e não na sigla partidária. Isso acontece por vários fatores, tem questões culturais, tem questão do patrimonial, do paternalismo que a gente tem muito aqui na América Latina, né? Do coroné, né? Do cara que é o assistencialista, do cara que é a presença ali, que vai cuidar de todo mundo, aquela ideia que a gente tem, e de figuras populistas que também faz parte da tradição latino-americana e que obviamente tem nesses outros países também democráticos, mas mesmo assim sujeitos e submetidos a uma ordem partidária maior, né? Então, no Reino Unido, né, o sistema parlamentarista, tu vai votar no Partido Conservador, tu vai votar no Partido Trabalhista, né? Na Alemanha a gente viu agora, né, uma disputa muito interessante lá entre os sociais-democratas, que era do Olaf Scholz, que estava na chancelaria, e aí veio o Merkel, né, que
que é do Partido Social Democrata centro-direita, e aí tu tinha Alice Weidel, que era da Alternativa para a Alemanha, que é um partido mais à direita, né? E ali a disputa era sobre ideia, sobre conceito, o que seria para a Alemanha para o futuro, né? A mesma coisa acontece no próprio Estados Unidos, que é um sistema um pouco mais parecido com a gente, por ser presidencialista, mas mesmo assim muito diferente, que tu sabe o que o Partido Democratas defende, e tu sabe o que o Partido Republicano defende. Isso faz com que a gente consiga ter uma visão mais perene, mais duradoura de Estado, né? Porque tu não vota em pessoa, tu vota num conjunto de ideias. Aqui no Brasil isso não existe muito, né? O Novo é um diferencial nesse processo. A gente fala muito, tentando convencer às vezes as pessoas a vir para o Novo, a gente diz que é como a Red Bull, né? Tu vai em qualquer país do mundo, tu sabe, tu olha para a Red Bull ali, para a latinha de Red Bull, tu sabe o que tem ali dentro. Tu sabe que é uma bebida gostosa, tu sabe que tem cafeína, tu sabe que vai te dar asas, né? Uhum. E mais ou menos, não importa onde tu tá, tu sabe qual é o conteúdo Perfeito. daquela embalagem. O Novo funciona mais ou menos assim. Seja o município do país, tu sabe o que o candidato do Novo, que o vereador do Novo, que o deputado do Novo defende. Tu consegue ter essa visão. Outros partidos não têm isso, pelo menos do nosso campo político, né? Da direita ou centro-direita, não existe isso, né? Às vezes tu tem pessoas que podem ser super de direita aqui no Rio Grande do Sul, ou partidos que são super de direita aqui no Rio Grande do Sul, mas que nacionalmente não são, né? E que têm vínculos com o Centrão, que têm até mesmo vínculos com a própria esquerda. Do outro lado, do outro campo ideológico, a gente até vê isso um pouco. O PSOL, né? O PSOL é uma porcaria, né? Defende coisas que eu não defendo, mas a gente sabe o que um candidato do PSOL defende em qualquer cidade do país, né? Então, a gente consegue ter essa visão, assim, também de um alinhamento ideológico mais claro dentro do PSOL, né? E o Novo consegue, no nosso campo político, fazer isso também de uma forma muito boa, o que eu acho super válido, né? A gente precisa ter, repito aqui, partidos mais fortes, pessoas mais fracas, personas mais fracas, né? Para poder pensar numa política de longo prazo. Porque não adianta a gente ficar nessa história de 4 em 4 anos, ou até nem é 4 em 4 anos, é 2 em 2 anos, porque a gente tem eleição geral e eleição municipal, né? E está sempre pensando numa visão de curto prazo, e é isso, entre outros fatores, que faz o Brasil ser uma porcaria também nesse sentido, né? Esse negócio da... E outra coisa que a gente vai aprendendo também, né, na politização, é isso. Cara, é um ano de governo, o outro ano é eleição. Um ano de governo, outro ano de eleição, um ano de governo, outro ano de eleição. E tudo... Tu vai entendendo que a máquina Brasil funciona assim. Cara, e vamos lá, né? Tem essa crítica a cada 2 anos o Brasil para, e é verdade, né? E dentro do sistema que a gente tem, isso é muito ruim, porque o líder político de um local, né? O prefeito, vamos lá, o governador... O cara já começa a trabalhar, vai começar a querer entregar resultado, mas já tem eleição logo em seguinte, então ele já tem que pensar na divisão de governo, já tem que pensar em acomodar aqui, acomodar lá, faz com que a gente consiga, ou melhor, não consiga ter uma política repito, de Estado, de governo realmente, de médio e longo prazo. Mas também o sistema parlamentarista que eu defendo muito, né? Eleição é todo dia, né, cara? Porque o governo pode cair a qualquer hora, né? Então, tu mantém aquela coisa viva da campanha. Eu acho que isso, manter a questão da campanha viva não é um problema. Eu acho que a gente tem que estar permanentemente em campanha, permanentemente falando de ideias, falando de propostas, falando da próxima eleição. Isso não é um problema. O problema é paralisar a máquina pública por causa disso. Eu acho que eu concordo contigo se a gente conseguir ter clareza do que eu tô votando. Né? Porque assim, porque o que acontece hoje, tá? E aí eu vou dar a minha opinião como gestor de grandes eventos, tá? Como eu faço grandes eventos, eu tenho que planejar no mínimo um ano antes. Por quê? Até eu movimentar a máquina toda. Nas viradas de governo, eu já senti dificuldade. Sim. Porque eu dependo do alvará. Eu não tô falando de patrocínio, eu não tô falando de nada. Eu tô falando assim, só o alvará, cara. Eu só quero trabalhar, entendeu? E aí, se A ou B, eu vou ter dificuldade. Mas esse problema é estrutural, Vinhas, não é um problema só dos políticos em si. É um problema estrutural que a gente tem no Brasil, porque a gente não tem no Brasil uma divisão entre a administração pública e o governo, né? É tudo a mesma coisa. Vamos tentar esclarecer para as pessoas aqui, né? Vou lembrar um exemplo aqui, a Bélgica. A Bélgica ficou mais de ano sem ter governo.
que significa isso, né? Caiu o parlamento lá, caiu o primeiro-ministro e o seu governo, o seu gabinete, e a Bélgica ficou mais de um ano sem ter um governo montado. Mas mesmo assim o país continuou andando. As contas da saúde continuaram sendo pagas, as estradas continuaram sendo asfaltadas, o trem, o ônibus continuou andando. Por quê? Porque a administração da máquina pública é uma e o governo é outro. O governo entra para empregar dentro da máquina pública, dentro da administração ali, o seu tom que foi escolhido pela população através do voto, né? Mas a coisa funciona sozinha. No Brasil a gente não tem isso. A gente tem uma máquina pública extremamente aparelhada, ideológica, né? Muitas vezes, faz com que a gente não consiga ter, muitas vezes, um governo que bote a sua marca porque a máquina não deixa, né? O que o Trump lá falava do Deep State, né? Uhum. Eu tô falando aqui para as pessoas entenderem, é do segundo e do terceiro escalão, né? A gente vota no primeiro escalão, a gente vota quem é que vai ser o prefeito, quem é que vai ser o governador, e, consequentemente, a gente vai escolher os secretários e os ministros, porque quem escolhe é o governo, enfim. Mas o estamento mesmo ali, a segunda e o terceiro escalão, a gente não escolhe. Sim, e eles estão lá. Diretores, supervisores. Só que se fosse um país sério, assim, digamos, né? Essa máquina, ela andaria sozinha e sem uma visão partidarizada, ideologizada, né? E isso não é o que acontece no Brasil, e nem no Rio Grande do Sul, e nem em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, eu vou dar um exemplo, assim, nós temos um grande problema da assistência social. Né, assistência social que lida com moradores de rua, enfim, com essa parte. Né? A antiga FAS, que era um órgão extremamente politizado, a petezada estava lá dentro, enraizada. Então podia passar o secretário que fosse, podia passar o prefeito que fosse, que determinadas políticas públicas não seriam tomadas porque a máquina não deixa. Né? Então, tu ter uma máquina pública que cumpra o seu papel sem querer atrapalhar uma gestão, esse é o grande desafio que a gente tem, e por isso que no Brasil é uma questão estrutural realmente. A gente não vai conseguir mudar isso sem ter uma grande reforma administrativa no país. Né? Aliás, a gente falou muito tempo, né? Vamos fazer reforma tributária, vamos fazer reforma política. Cara, a primeira reforma que a gente precisa é uma reforma administrativa. Né? Reorganizar as competências, reorganizar o que cada um pode fazer ou não, dar mais poder para os municípios e menos poder para Brasília. Né? Essa reestruturação de país é o que vai conseguir com que a gente consiga ter uma melhoria. Mas tu acredita que isso... Tu imagina, tu sabe muito mais do que eu nessa parte aí. E eu tô entendendo um pouco e cada vez mais, mas assim... É muita gente envolvida, velho. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É muito cargo, velho. É muita coisa. É muita coisa, é gigante. Assim... Esse país foi criado errado, né? Ele nasceu de cima para baixo, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que é, né, a grande democracia do mundo, né? Os Estados Unidos veio de baixo para cima. Primeiro tu constituiu o sentimento de povo, primeiro tu constituiu o sentimento de nação, e aí tu formou um governo, né? Aqui não, aqui veio o governo do outro lado do Atlântico, meio aqui, vamos dividir as capitanias hereditárias, tu cuida dessa, tu cuida dessa, tu cuida dessa. Primeiro tu formou o Estado brasileiro para depois formar o povo, depois o povo começou a vir para cá. Né? E aí os amigos do rei já... Então a gente foi criado a gente começou a nossa obra pelo telhado, né? E aí, quando tu constrói o telhado primeiro para depois construir as paredes, é difícil. E aí, talvez tu nunca consiga fazer a parede do jeito que tu quer. Quais são... Vê como é rápida a coisa mesmo. Meia hora já estamos aqui. Quais são os teus sentimentos, cara? E o que tu pretende fazer? Tu, Ramiro Rosário, vamos assim, porque se a gente for discutir política, eu sinto que é um pouco navegar por um mar sem bússola. Né? Tipo assim, cara, não tem muito o que fazer. Nós estamos num momento, então, assim... Que eu até brinquei aqui antes, né? E eu vou falar aqui com medo. E esse é o problema, né? Assim, tomara que o Alexandre de Moraes não veja. E é um risco, cara. Hoje nós estamos... Hoje, as pessoas... E eu vou te dizer, como eu gravo podcast aqui semanalmente, tem pessoas que pedem pra não falar. Ou seja, nós já estamos com medo. E se a gente que é esclarecido tá com medo, imagina o povo. Cara... O povo, quem não tá com medo é porque não entendeu o que a gente tá vivendo, né? Vamos lá, eu levo
processo adoidaço. Ela tem um montão de processo nas costas, né? E isso, claro, interfere questões práticas, assim. Cara, eu não sou um cara que vou acumular patrimônio, por exemplo, né? Tem gente que tem o sonho de acumular patrimônio, comprar um apartamento legal, ter uma casa na praia, ter um carro bacana. Velho, eu não vou ter isso. Né? Até porque se eu tiver, daqui a pouco eu vou ter que pagar em ação judicial mesmo, né? Falando bem francamente aqui. Né? Tem vários processos que são movidos contra mim, todos eles me orgulham muito, porque são processos por crime de opinião sempre, né? Ou por falar demais. Mas tem CUT, tem CTB, tem MST, né? Essa cambada toda aí me processa, né? E outros agentes políticos, a vereadora da esquerda que eu publiquei que ela estava no supermercado tal, né? Puta merda. Ela vai lá e diz que eu tô fazendo crime de... Como é que é? Olha só, ela foi filmada fazendo compras num supermercado que ela critica e que ela fez uma manifestação contra o tal do supermercado. Foi filmada lá dentro, eu publiquei isso, né? Para mostrar a incoerência dela, né? E aí agora ela me processa por racismo, crime de... Como é que é? De violência política de gênero, que ela teria sido filmada lá porque ela é mulher. Cara, pelo amor de Deus, velho, né? Quando eu bato no Alexandre Bublitz, por exemplo, que é vereador do PT, não é porque ele é branco de olhos azuis e loirinho, né? É porque ele queria usar dinheiro da Câmara de Vereadores para ir viajar para Bolonha para participar de roda de conversa. Na verdade, ele ia passear, né? Quando eu bato no Giovanni Kulau, que é do Partido Comunista do Brasil, não é porque o cara é gay, é porque o cara ele é um hipócrita na questão ambiental, que diz que a gente está destruindo o planeta, mas ele idolatra o modelo chinês, que é o que mais contribui para a poluição no mundo, né? Então não é pelo que a pessoa pela cor que a pessoa tem, ou pelo que a pessoa tem no meio das pernas, não é isso, pô, né? É pelas ideias. Mas essa turma se apega nisso e quer, na verdade, me intimidar e tentar me constranger com uma acusação grave para que eu não fale mais. Sim, sim. Eles usam dos processos para tentar me calar, né? E a gente adotou uma política interna daí no gabinete, no mandato. Cara, a gente sempre vai dobrar a aposta. Né? Me processou, a gente vai fazer ainda mais shame, a gente vai ainda mais em cima, vai investigar mais o que o outro lado está fazendo. Porque já que a gente tem um sistema judiciário completamente corrompido e que, obviamente, quando chega lá um processo para um juiz, ele vê, é contra o Ramiro Rosário? Tá, então esse aqui nós vamos dar uma atenção especial, né? Ao contrário. E então, a gente sabe que é um sistema judiciário complicado, então, cara, a gente tem que usar as ferramentas que estão ao nosso dispor, que é as redes sociais, quer vir aqui, bater um papo contigo, quer usar a imprensa, né, a nossa fala, a nossa capacidade de falar. Enquanto pode. Né? Por isso que eles querem regulamentar as redes sociais, por isso que eles querem censura, por isso que eles tentam, inclusive, calar a gente na tribuna. Né? Quantos são os casos já de tentativa, por exemplo, de criminalizar ou impedir falas do Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara dos Deputados, do Camozzato na tribuna da Assembleia e eu na tribuna da Câmara de Vereadores, né? Isso acontece bastante, né? E o momento que tu tem um parlamentar que é proibido de parlar, de falar, cara, morreu a democracia, né? E eu acho que a gente tá no limite. E eu vi um post de você, assim, tava o Marcelo, tava tu, foi ontem, acho que o Zuco, tava o PL e o Novo juntos, e eu acho que a headline ali era, talvez 2026 seja a última eleição. Sim. A gente tem repetido isso, a exaustão. 2026 pode ser a última eleição. Vocês estão exagerando. Isso é coisa da tia do WhatsApp. Cara, na Venezuela pensava a mesma coisa. Né? Quando a gente conversa com venezuelanos, eles falam isso. Olha, é muito interessante ver eles falando, é muito interessante ver o processo que vocês brasileiros estão passando, porque nós passamos por isso também. A gente não acreditava que ia acontecer, a gente não estava entendendo que a unha grande do governo, né, estava indo além e cerceando a nossa liberdade. E quando a gente tem aqui no Brasil um consórcio formado entre o governo federal do PT e o STF, que é a instância máxima do Poder Judiciário, e isso acaba se traduzindo para todas as comarcas do Brasil, para todas as cidades do Brasil, com juízes vendo assim, poxa, se o meu líder máximo, né, se a instância máxima que me representa faz isso,
é um sinal verde para que eu faça também, né? E a gente tem decisões absurdas de juízes acontecendo em absolutamente todos os estados brasileiros, todas as cidades brasileiras, de intervenção realmente nos outros poderes, indevidamente, né? E isso, cara, é uma tomada do poder silenciosa, né? É uma tomada do poder feita pela caneta, sem tanque na rua, sem canhão, é uma tomada do poder feita por agentes do Estado que se escondem debaixo de uma toga ou atrás de um discurso político bonitinho, para tentar fazer com que quem se levanta contra, quem tem uma ideia contra, quem ousa apontar que está acontecendo uma coisa errada, seja silenciado, né? E aí a gente tem um consórcio que vai crescendo, porque não é só o governo federal e o STF, aí tu entra a grande mídia, a grande imprensa, tu entra empresários, inclusive, que ganham dinheiro com isso, né? A política dos campeões nacionais que o PT sempre fez e está fazendo de novo agora, como, por exemplo, os irmãos da JBS lá, os irmãos, né? Inacreditável. Esses caras ganham muita grana com isso e eles elegem alguns empresários amigos do rei para terem grande sucesso, que é um sucesso financiado por nós, porque o dinheiro que eles usam é o dinheiro do BNDES, é dinheiro de bancos públicos, e isso faz com que até a concorrência desleal aconteça, quem está empreendendo, se virando lá, não consegue crescer, e esses caras crescem, que é para tentar passar uma imagem de que o Brasil é forte. Pô, nós temos a maior empresa de carnes processadas e não sei o que, o maior frigorífico do mundo. Mas que legal que a gente tem o maior frigorífico do mundo, mas isso é bom para nós? Está influenciando? Será que não seria melhor a gente ter milhares e milhares de frigoríficos de médio porte, de pequeno porte no Brasil inteiro, gerando ainda mais emprego e renda, e sem usar o dinheiro público? Né, o dinheiro do pagador de imposto para poder crescer, usar a sua própria competência para poder crescer. Né, essa política de campeões nacionais faz com que esses grandes empresários, na verdade, retroalimentem o sistema, porque o lado de lá eles precisam de dinheiro também para as campanhas políticas, para comprar imprensa, para isso, para aquilo. E aí faz com que esses caras recebam o nosso dinheiro e financiem daí o sistema que está aí. Quais são as tuas pretensões políticas? Cara, ano que vem eu devo concorrer a deputado estadual, o Camozato vai à federal e o Marcel vai ao Senado, né? Então, a gente vai fazer a trinca ali, né? Cada um vai dar um passo além. Com a votação que a gente fez, que tu comentou no início, né, em Porto Alegre, nos pavimenta um caminho muito interessante para ir para a Assembleia, e acredito que o Estado precisa muito que o novo se fortaleça, que o nosso campo político, que a direita se fortaleça dentro da Assembleia, que a gente lute contra o inchaço da máquina. E, infelizmente, o que acontece na Assembleia Legislativa é que talvez de todos os parlamentos, olha só, talvez de todos os parlamentos é aquele que o cidadão menos acompanha, a Assembleia Legislativa. Sim. Câmara de Vereadores a gente acompanha mais do que a Assembleia. Com certeza, porque assim, o vereador é aquele cara assim, quarto distrito, catapauta. Ramiro, olha só, tá alagando aqui, não sei o que, a luz, aquele grupo lá. O cara acompanha. O deputado estadual, o cara meio que não... O cara não sabe direito o que faz. Eu reclamo o que pra ele, né? O que eu reclamo pro deputado estadual? E aí, então eu vou no vereador. E aí que tá o problema. Porque o deputado estadual, a Assembleia Legislativa, tem, infelizmente, um papel muito grande de... Eu brinco que é o RH do Estado, né? Ele cuida muito da parte de funcionalismo público, dos servidores públicos estaduais, e do inchaço da máquina, e inclusive de outros poderes, do próprio Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Justiça e por aí vai, Tribunal de Contas. E, na verdade, o que acontece ali na Assembleia, a gente tem visto que o Camozato e mais 1, 2, 3 são vozes muito isoladas para tentar evitar o aumento do inchaço da máquina pública. Né? O que significa isso? O Camozato dá-lhe pau. Não adianta ficar dizendo, não vamos aumentar impostos. Vamos lutar contra o aumento de imposto. Sim, é óbvio que a gente tem que lutar contra o aumento de imposto. Mas por que os governos propõem aumento de imposto? Porque a máquina inchou. Porque se deu benefício, privilégio para servidor público. Porque se fez concursos que não precisavam fazer. Porque se aumentou o tamanho do Estado, aumentou o tamanho do governo. E aí os governadores e os governos de forma geral dizem, bom, aumentou o tamanho do governo, a gente não tem como pagar a conta, vou fazer o quê? Vou meter a mão no bolso de quem paga a conta, do pagador de imposto, né? Para poder pagar isso. Então, a gente precisa fazer um controle de gastos muito forte na Assembleia, porque o Rio Grande do Sul, ele era uma potência, o Rio Grande do Sul era um estado que orgulhava todos os gaúchos,
Nacionalmente, o Rio Grande do Sul sempre foi uma referência, né, pela força do nosso povo, não pelos governos, pela força do povo, pela capacidade de empreender, pelo nosso polo metalmecânico, pela nossa força do agro. E ao longo dos anos isso tem se diminuído muito porque a máquina pública começou a trabalhar para si própria e sempre para dentro dos muros, para dentro dos muros, para dentro dos muros. Ela foi crescendo. Quando se viu, não tinha mais como pagar. E aí o Estado quebrou, né? E a gente precisa evitar com que isso continue ou até volte atrás. Algumas reformas, sejamos justos, tá? Algumas reformas importantes foram feitas. Algumas privatizações importantes foram feitas. Agora, não dá para fazer reforma da máquina pública, fazer reforma previdenciária, fazer reforma administrativa, vender estatal e aí achar que está tudo bem. Então tá, já que a gente fez o dever de casa, vamos agora aumentar o salário aqui dos professores. É óbvio que eu quero que o professor ganhe bem, mas a gente não tem que insistir num sistema estatal de educação. Nós temos que fazer convênio, parceria público-privada na área da educação. A gente tem que comprar vaga na rede privada, não ficar dando aumento e construindo prédio escola estatal, onde tudo precisa de um modelo de licitação e de burocracia da máquina para poder fazer a compra de uma lâmpada. Se queima uma lâmpada numa escola estatal, tu vai precisar de um pregão eletrônico, de um registro de ata, de fornecedor, de prestador de serviço para ir lá trocar a lâmpada, né? Esse modelo não tem como dar certo, porque a gente tem muita burocracia mesmo em cima disso. Uma licitação demora muito tempo para sair do papel. E quando sai do papel, muitas vezes, a segunda colocada briga com a primeira na justiça e fica parada mais um ano, né? E enquanto isso, a lâmpada não é trocada. Então, cara, passa para iniciativa privada, compra vaga na rede privada para as crianças, compra vaga na rede privada para atendimento na saúde, passa as rodovias para concessão privada, enfim, né? Ninguém gosta de pedágio, mas eu tenho certeza que ninguém gosta de buraco na estrada, ninguém gosta que não tenha ambulância para o caso de acidente, né? O mundo inteiro já fez isso, né? A Europa já fez isso, Estados Unidos faz isso. Então a gente precisa também evoluir nesse processo de desestatização, de passar para iniciativa privada aquilo que pode. É que a maior crítica é essa, né? O cara vai conversar com as pessoas assim, beleza. Graças a Deus hoje eu tenho condição de pagar lá a Unimed e o seguro do carro e mais um seguro de não sei do que. Aí o cara tem que ter... Aí o cara paga os impostos para ter uma saúde. Paga os impostos para ter uma escola e paga... Mas não tem... Descarta isso aqui e contrata e paga. Então me dá a opção de eu só pagar o particular aqui, Sim, estado que... Isso. Né? Porque tudo que a gente paga de imposto serve para quê? Não é para... Vamos lá, não é para serviços públicos melhores. Aqui não é a Suécia, nem a Noruega, nem a Finlândia. Né? A gente paga para manter o inchaço da máquina. Né? E por isso que é importante na Assembleia Legislativa o novo continuar lá e ter força lá. Né? Por isso que eu vou concorrer, sim, a deputado estadual para poder ajudar a fazer uma boa bancada na Assembleia. Né? A gente precisa retomar aí a segunda, São terceira... quantos deputados? Eu nem sei. São 56 deputados, 55 deputados estaduais. Né? Então, e vamos lá, mas a gente não conhece a maioria deles, né? Nada. A maioria deles. Sabe que eu refletindo contigo, foi exatamente isso. O que eu reclamo para um deputado estadual? Não sei. Sim. E aí volta aquela conversa. Segurança pública, enfim, claro, né? É que a gente falou antes. Mas tu vai no É assim, imagina, tá? O cara vai no vereador. Vai no vereador. Vai falar com o prefeito, com o vice-prefeito. Eu acho que vou ter saudade muito de ser vereador, porque o vereador é o que tem o elo mais próximo com as pessoas. Vou ligar pro secretário. Secretário, tô precisando da obra lá, tô precisando... E até mesmo nas questões de estado, vou ligar pro comandante da brigada, do batalhão tal, pra, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Então a gente tem essa relação mais próxima com as pessoas, mas precisa também a gente estar presente, nosso campo político, e o Partido Novo, especialmente, precisa estar presente na Assembleia para fortalecer também isso, para evitar com que a gente consiga avançar, que, na verdade, que a gente não tenha tantos gastos e aumento de gastos dentro da Assembleia, porque depois vem imposto em cima, vem ICMS, vem agora com essa reforma tributária também, nem isso mais vai ser tudo comandado direto de Brasília, o que é um absurdo também. Né? Dentro da pirâmide do Brasil, a gente tem muito poder concentrado em Brasília,
quase nada nos estados e pouco nos municípios. Mas a responsabilidade maior do dia a dia é do município. Então, eu defendo, sim, que a gente tenha a inversão dessa lógica e que dê mais autonomia aos municípios e que dê mais autonomia aos estados também. Porque o estado entre Brasília e as cidades ficou uma coisa meio no mar, assim, né? De responsabilidade mesmo. O que o cara vai fazer. A enchente foi a maior prova, né? É a maior prova de duas coisas que a gente conversou aqui. Da nossa força, de se reerguer, né? Em menos de um ano aí já... não que não tenha flagelos, mas que a gente está vivendo e tentando sobreviver. Aí vem a sobrecarga de impostos, aí vem tudo que está acontecendo nesse Brasilzão de meu Deus, destruindo as empresas, e aí eu falo por conhecimento próprio, assim, tá uma guerra, vai o IOF, volta o IOF, aí cancela, aí tinha Não tem segurança pra nada, né, cara? Não tem segurança. Aí a parte dos eventos e turismo tinha PERSE por causa do Covid até 2027, e aí só simplesmente em abril, acho que se corta, aí de 5 vai para 16 o imposto. Cara, uma guerra desumana. Mas ok, continuamos sobrevivendo, continuamos trabalhando e continuamos tocando. Vai para eleito deputado estadual. Como é que funciona a tua vaga de vereador? Aí assumi o Júlio Lizardo. Ou seja, faça uma boa troca. Voto, não posso pedir voto, né? Mas se eu for deputado estadual, a Júlia Lizardo assume. É uma boa troca. Ganha a cidade. E eu tava a Júlia é espetacular. Mas eu conversei com ela aqui já, né? E ela, como adjunta já da Secretaria da... Como é que é o nome da Secretaria? Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. E ela falou assim... Que Deus escreve certo por linhas tortas também. Porque agora eu tô aprendendo do outro lado. Que ela não conhecia. Sim, que é o executivo. É muito bom. Quando tu entra nesse jogo, na máquina, cara, tu ter uma experiência no executivo faz toda a diferença. Se eu não tivesse sido secretário municipal, seria outro perfil de mandato. Teria talvez não teria tanto conhecimento de como é que funciona a cidade de Porto Alegre para poder propor mudanças, saber onde é que o sapato aperta, enfim, né, e fazer uma gestão mesmo, né, dentro do parlamento, melhor, assim, e de contribuir para a prefeitura para ter resultados. Né? É muito importante. O que a Júlia está passando agora é uma experiência espetacular e, aliás, faz parte do processo de aprendizado do Partido Novo, porque o Partido Novo, quando foi criado, tinha algumas amarras que, por mais que fosse uma sinalização de virtude interessante, como, não pode coligar. Sim, por que se propôs que não podia coligar com outros partidos? Porque é uma promiscuidade, é uma putaria esse negócio de coligação partidária no Brasil, né? Devido aos... sei lá quantos partidos existem, 40? Eu vou coligar contigo porque eu vou ter tal benefício, vou ter tal carguinho, vou ter tal secretaria, né? Então, realmente é um bordel esse negócio das coligações. Aí o Novo, quando foi criado, disse, nós não vamos coligar. Tá, cara, mas aí o Novo passou por uma curva de aprendizado dizendo o seguinte, não coligar também não é a solução. Porque ao não coligar, o Partido Novo e as pessoas que estão no Novo, com boas ideias, com uma visão técnica, com uma visão política aprimorada tal, essas pessoas não vão fazer parte dos governos e não vão poder deixar a sua marca. E aí a gente não vai melhorar nada mesmo, né? E aí o partido fez uma grande reforma interna e possibilita hoje coligação, possibilita hoje participar de governos que não sejam do Novo, mas que o Novo vai estar lá, né? Então, aqui em Porto Alegre, ao Partido Novo fazer uma parceria, né, com a prefeitura, com o governo do Sebastião Melo, a gente acaba ocupando alguns espaços importantes. E isso faz com que a gente consiga não apenas implementar o nosso ritmo de gestão e a nossa visão de mundo nesses espaços, como também serve para que os nossos políticos, que os nossos indicados tenham experiência para poder crescer ainda mais numa visão de governo realmente e se qualificar e se aperfeiçoar e fazer entregas ainda melhores, né? Então é fundamental sim a gente ocupar esses espaços de poder, e partidos existem para ocupar espaços de poder, o Novo existe para ocupar espaço de poder, para poder fazer alguma coisa, né? Para poder fazer algo. Alguns usam o poder para botar a mão no dinheiro no bolso, alguns usam o poder por uma questão de vaidade, né? Ou para se locupletar, para cuidar do próprio umbigo.
Mas nós queremos usar o poder para fazer entregas reais e as reformas que o Brasil precisa. Então, o novo ocupar espaços na Prefeitura de Porto Alegre e outros lugares agora é uma quebra de paradigma muito importante, e a Júlia Zardo, o Giuseppe Riesgo, que são secretários municipais, mostram isso, né, que está dando certo. E além deles, tem outros também que são indicados internos, que cada um na sua função está conseguindo fazer uma melhora na máquina. Perfeito. Tá, vamos... Tem mais 10 minutos ali. E o Senado? Tu acha que essa eleição de 26, a gente, direita, vai conseguir empurrar ou não adianta? É muito entrelaçado. Tudo que a gente falou sobre estar muito... A máquina tá toda, né? A máquina Brasil tá toda entrelaçada, e tirar esse... E aí, me perdoem me faltou a palavra. Mas tirar esse câncer, né? É quase matar, porque tu vai arrancar, tu não vai conseguir. Tá, mas isso acho que, assim, nossa esperança seria um Senado que, agora nós vamos pra cima do STF e nós vamos fazer uma grande guerra agora e nós vamos limpar aquilo lá. Tu acha que isso é possível? Ou, cara... Primeiro vamos esclarecer, quando Vinhas diz guerra, Alexandre... Boa, uma guerra obrigado. narrativa, né? É uma contraposição, né? Não é botar nenhum fuzil na cara de ninguém, né? Então o Vinhas não está querendo aqui incentivar a guerra civil. Rick, tu vai junto, viu, Rick? Operador de som vai junto. Tu vê que porcaria, né, meu? A gente tem que pensar nisso. Claro. Porque até mesmo palavras... descontextualizadas podem se transformar em crime nesse país, né? Claro. E é por isso que a gente precisa fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. É por isso, né? Nós temos um consórcio, repito, formado entre o governo Lula e o STF, a cúpula do judiciário, que está tomando o poder de forma silenciosa e institucional. O Supremo Tribunal Federal deveria existir para fazer o controle de constitucionalidade. O que significa isso? Deveria dizer o seguinte, olha, nós temos uma Constituição a seguir e se os outros poderes de alguma forma afrontarem a Constituição, nós, como controle de constitucionalidade, vamos dizer, Poder Executivo, Poder Legislativo, vocês estão contrariando a Constituição. Mas vamos lá, a gente tem uma Constituição de mais de 200 artigos. É uma Constituição tão grande, que tu pode pegar ela e inverter de cabeça para baixo, botar de lado, fazer de qualquer ângulo, tu pode dar a interpretação que tu quiser. Porque quando tu tem muito texto, quando tu tem muita coisa, muita informação, tu pode analisar ela de acordo com os teus interesses. De acordo com o corte do podcast. Exato, de acordo com o corte do podcast. E é isso que está acontecendo dentro do Brasil hoje. Né? O Supremo Tribunal Federal, e muito especialmente o Alexandre de Moraes, interpreta a Constituição a seu bel prazer. Né? Então, tu tem lá uma cacetada de princípios constitucionais. Vou dar um exemplo aqui. A questão da liberdade de expressão é um princípio constitucional. Né? Mas tu tem também a questão ali de não ofender a outra pessoa, né? Tu tem a questão da ofensa e tu tem a questão da liberdade, né? Qual que fala mais alto nesse ponto, né? Não, mas eu me senti ofendido com o que o Vinhas falou, então ele tem que ser processado. Não, mas ele tem a liberdade para falar e para me ofender, porque a liberdade só existe para possibilitar que os outros falem aquilo que a gente não quer ouvir, né? Porque se todo mundo fosse falar o que a gente quer ouvir, não precisava ter liberdade, né? A gente tem que ter liberdade para ser confrontado, liberdade para ouvir aquilo que a gente não quer. Essa é a verdadeira liberdade. Então, tu tem uma série de princípios constitucionais, uma série de artigos ali que são interpretados a seu bel prazer, e é isso que está sendo usado contra nós para poder tentar nos cercear e nos calar e intervir nos outros poderes. Não existe mais 3 poderes no Brasil, não tem mais. Hoje a gente tem um poder só, um poder absoluto, que é o Poder Judiciário, e com o comando de uma única pessoa, que é o Alexandre de Moraes. Então, o controle de constitucionalidade não existe mais. Existe uma tomada de poder institucional que está acontecendo no Brasil. Como é que a gente barra isso? Bom,
já que não teremos, né, um levante, e não estou pregando aqui que tenhamos um levante, porque não precisamos disso, né, nós teremos as eleições de 2026, e a gente precisa formar uma maioria dentro do Senado para poder fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, para dizer para este poder que está se tornando absoluto no Brasil, dizendo o seguinte: meus amigos, vocês chegaram até aqui, daqui vocês não vão passar. Porque existem, ou deveriam existir, outros 2 poderes, e que vocês estão atropelando. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente tem o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o jogo vai se reorganizar. Porque os outros 10 vão dizer o seguinte: o próximo posso ser eu. E eles são seres humanos, pessoal, eles são que nem nós, né? Eles vão no banheiro que nem nós, eles comem que nem nós, eles têm preocupações e medos que nem nós. E, obviamente, eles vão apertar, vão ficar com medo também, dizendo o seguinte: não, eu vou reorganizar o jogo, vamos botar a bola em centro de campo, executivo fica lá, legislativo fica aqui, judiciário fica aqui, para que cada um faça o seu papel que está previsto na Constituição, né? A gente tem uma porcaria de Constituição, nossa Constituição é muito ruim, tá? Mas é a nossa Constituição, então a gente vai defender ela até o fim, porque a gente precisa, como sociedade, ter um ponto de partida, um ponto de princípio das coisas. E aquele papel lá, aquela quantidade de papel que está lá, é o que nos dá essa linha para poder seguir minimamente um pacto social. O que é a política, né? O que é o que são as leis? É um pacto social que a gente estabelece alguns limites e algumas regras para que a gente possa viver em paz. Porque se não tivesse isso, seria uma anarquia completa, né? Então a gente precisa ter um mínimo ali de consenso para dizer, como sociedade, como nação, o que a gente deve seguir. Só que, infelizmente, ela está sendo usada justamente contra nós para poder nos calar, para poder nos cercear e fazer com que a gente tenha um poder absoluto dentro do Brasil. Por isso que eu quero muito, no ano que vem, e é a eleição mais importante da nossa vida, porque pode ser a última de verdade. E a eleição mais importante do ano que vem não é para presidente da República, não é para deputado, não é para governador, é para o Senado. Que o Senado é quem tem dentro da lei a responsabilidade de iniciar um processo de impeachment contra ministros do Supremo. E a gente precisa que isso aconteça. E o Marcel tem que estar lá para fazer isso. Vou trazer o Marcel aqui também, vamos ver. O Marcel também gosta de uma polêmica. Também gosta, o holandês é bom. Ramiro, cara, obrigado, cara. Tu viu que facilmente... Já passou mesmo? Facilmente ficaríamos aqui a tarde inteira, porque os assuntos... Sim, dá pra ir, né? Eles são... Cara, intermináveis. Mas eu te digo assim, ó, não dá pra se entregar pros homens, né? A gente precisa seguir lutando, tá? Precisa ter espaços como o teu aqui, Vinhas, para que a gente consiga fazer. Vamos as consequências mesmo, né? Se for para levar processo, se for para ser preso, cara, que sejamos, velho. Eu tô com a minha filha de 4 anos. Sim. O pessoal às vezes chega para mim e diz assim: Ramiro, tu não tem medo? Ramiro, tu vai ser preso. Tu tem uma filha para criar. Daí eu digo: cara, sim, eu tenho uma filha para criar, 4 anos de idade. Mas eu vou criar ela em que país, meu? Eu vou criar ela para ela ir para fora? Para ela não ficar aqui? Né? Se ela for para fora, que seja por uma vontade dela e não uma necessidade, entendeu? Não adianta ficar com medo de ser preso e daí eu vou ficar calado para criar minha filha num país de merda, uma Venezuela da vida, onde ela não vai ter liberdade, onde ela não vai poder empreender do jeito que a vocação dela permitir, né? Que ela não vai poder estudar, se candidatar, que ela não vai poder confrontar com ideias, estudar, academia mesmo, né? Universidade, e ir a fundo, ou ela vai ficar presa numa narrativa. Olha, se é para eu ser preso, literalmente, por falar as coisas que precisam ser faladas, ou ficar preso numa narrativa e criar minha filha como se criava na Alemanha Oriental ou na União Soviética, velho, que eu seja preso, então. Me prendam, tô disposto, tá? E eu acredito que o Brasil precisa dessa coragem, todo mundo precisa, né? A gente precisa se levantar, porque lá na frente depois, cara, para reclamar, puta, se a gente tivesse feito aquilo lá em 2026, será que teria dado certo, não sei o quê, aí é tarde demais, entendeu? Aí sim vai precisar de tanque e fuzil. Sim. Né? Não agora, Alexandre. Cara, brigadão. Valeu, velho. Aos nossos patrocinadores que mantêm tudo isso aqui de pé, enquanto podemos falar... Red Bull, Espírito Santo, Academia Rafael Toro, que aliás fez uma semana
a semana mais importante da vida da Academia Rafael Toro. Eles lançaram o perpétuo deles lá, então parabéns à equipe que ficou, fez uma campanha de 7 dias, acompanhei diariamente. A Combo Agência, como defendo, criei essa empresa, hoje em dia está aqui, né, depois do consenso dos meus sócios também, de patrocinar esse espaço. Fazemos gestão de grandes eventos corporativos, então é só nos chamar. E Estúdios Combo, que é essa empresa que nasceu através desse podcast aqui do Vinhascast. Muito obrigado a todos vocês. Chegou até o final, curte, compartilha, comenta e principalmente compartilhar, porque é assim que a gente vai fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. É isso aí. Parabéns, Vinhas. Parabéns mesmo, cara. Obrigado, cara. Que se multiplique o teu exemplo aí, todo o país. Vamos lá. Beijo do gordo. Valeu.